controlador lógico programável, dando continuidade. Então vamos falar hoje de sensores de proximidade capacitivos. Né? Então a gente já falou aí que os sensores aí sem contatos, né, de alguma forma usam alguma tecnologia que não precisa encostar na peça, né, no alvo que você queira detectar. Então os sensores capacitivos, eles usam nada mais, nada menos que um campo elétrico, né, na borda dele, que a gente já vai mostrar nos próximos slides. Tá? A grande diferença principal entre os capacitivos e a tecnologia indutiva que a gente viu, ó, apesar dos campos serem diferentes, é que no indutivo ele só detecta metais. Já o capacitivo não. O capacitivo já, né, ele já consegue detectar aí diversos tipos de materiais, não somente metálicos. Tá? Então, eles são semelhantes aos sensores de proximidade indutivos em tamanho, forma e conceito. Entretanto, enquanto os sensores indutivos usam campos magnéticos indutivos para detectar objetos, os sensores de proximidade capacitivos reagem às alterações do campo eletrostático. Né? Então, ele gera aqui um campo elétrico, um eletrostático, não, um campo elétrico parado, vamos dizer aqui. Né? E qualquer material que entrar aqui, né, ele vai interferir, né, vamos dizer assim, na capacitância. Nada mais é do que um capacitor isso aqui, né, duas placas aqui de uma forma isolada, né, entre si, tem um dielétrico, normalmente é o ar, né, enquanto não tiver nada nele. E quando entrar alguma coisa nesse local aqui, ele vai interferir e modificar. O sensor é capaz de detectar essa mudança. Então está aqui, da mesma forma lá do indutivo, né? A hora que o sensor chega, né, próximo da face sensora, ele começa a oscilar uma frequência diferente e quando sai do campo ele volta para a forma normal que estava antes. Né? A capacidade do sensor capacitivo, né, é determinado pelo tamanho do alvo, da constante dielétrica, né, cada material tem uma constante dielétrica, e a distância do sensor. Tá? Então, ó, quanto mais alta a constante dielétrica de um material, mais fácil ele será detectado. Quanto maior o tamanho do alvo ou constante dielétrica, mais forte será o acoplamento capacitivo entre a sonda e o alvo. Quanto menor a distância entre o alvo e a sonda, mais forte será o acoplamento capacitivo entre a sonda e o alvo e mais fácil é a detecção. Tá? Então, aqui também está como que ele é feito internamente, né? Então, ele tem a sonda, que é a parte sensora, tem o oscilador, a parte eletrônica, que vai detectar a modificação lá do sinal, né? Um potenciômetro de ajuste, né? E a saída. Como também tem os indutivos, os capacitivos também tem os blindados, né? Que tem uma fita de metal envolvendo a sonda. Isso aí ajuda a direcionar o campo eletrostático para frente do sensor, resultando em um campo mais concentrado. Os não blindados, por sua vez, aí não possuem essa fita de metal, consequentemente possuem um campo eletrostático menos concentrado. Em relação à constante dielétrica, né, quanto maior o valor da constante dielétrica, mais fácil ele é detectado. Por exemplo, água e ar são extremos dielétricos. Um sensor de proximidade capacitivo seria muito sensível à água, cuja constante dielétrica é 80, tornando próprio para aplicações como detecção de nível, de líquido, por exemplo. O mesmo sensor, contudo, não seria sensível ao ar, que tem uma constante elétrica 1. Outros alvos se enquadram na faixa de sensibilidade, como madeira úmida, cuja constante de elétrica está entre 10 e 30, e madeira seca já está entre 2 e 6. Então temos uma tabelinha aí só para ter uma ideia de alguns materiais e suas respectivas constantes dielétricas. Né? Mais um pedaço da tabela. Tá? Então, os materiais com constantes dielétricas altas devem ser detectados através das paredes de containers, cujos materiais possuem constante dielétrica baixa. Um exemplo é a detecção do álcool ou farinha através de uma parede de vidro. O álcool deveria ser detectado através do vidro, enquanto a farinha não. Por quê? Porque o álcool, né, tem uma constante dielétrica bem maior comparada aí com o vidro. A farinha já tem uma constante dielétrica aí menor que a do vidro, então não vai conseguir detectar a presença da farinha. Então, em relação a fatores ambientais, qualquer material que estiver entre o campo eletrostático e o sensor pode acionar um sinal de saída, incluindo vapor, sujeira, poeira ou outros contaminantes na face sensora. Tá? O uso de eletrodos de compensação em uma sonda auxilia na estabilização de um sensor não blindado. Tá?
Vantagens. As principais vantagens dos sensores capacitivos são: eles detectam metais e não metais, líquidos e sólidos. Podem ver através de certos materiais, por exemplo, caixas de produto. Eles são de estado sólidos, né, tem uma maior vida útil e podem ser aplicados em diversos tipos de montagem. Algumas desvantagens, né, a distância sensor é curta, né, 1 polegada ou menos, e vai de acordo aí com o material a ser detectado. Ele é muito sensível aos fatores ambientais, né, umidade, climas litorâneos, né, podem alterar aí o resultado da detecção. Não são nem um pouco seletivos em relação ao alvo. O controle do que se aproxima do sensor é essencial. Então, algumas aplicações, né, ele pode ser utilizado para detecção de nível de líquido aqui, por exemplo, né, nesse container aqui eu tenho sensores colocados para determinar qual que está a posição do líquido, em vase de produtos, shampoos, né, aferição de níveis materiais, como cereal em caixa, etc. Detecção de partes plásticas, né, plásticos em embalagens de produtos, né, como detergentes de lavanderia, produtos com formas irregulares, etc. Então aqui tem um pequeno exercício, né, então imagine aí uma linha de produção, né, de uma fábrica que tem o produto colocado dentro de uma caixa de madeira. Então o sensor capacitivo está instalado em uma esteira para detectar a presença de um objeto de madeira dentro de uma caixa plástica. Essa esteira está instalada em uma fábrica na Zona Franca de Manaus, conhecida por ser uma região muito úmida, né? Porque está lá no meio da Amazônia. Esta fábrica abriu uma filial no sertão do Ceará e montou a mesma estrutura de esteira. Contudo, o sensor aparentemente não está funcionando corretamente. Qual poderia ser a causa raiz deste problema? Então, baseado aí nas características dos sensores capacitivos, aí, identifiquei qual que seria a causa desse problema e aponte alguma solução. Tá certo? Obrigado e até mais.